Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. A Igreja Católica na América Latina e no mundo vem passando por profundas transformações. Quais os desafios, quais as perspectivas de uma igreja em saída, tal como tem defendido o Papa Francisco? Hoje no Religare eu recebo Marcelo Barros, ele é monge beneditino, biblista. Bem-vindo, Marcelo, prazer recebê-lo aqui no programa. Alegria para mim, Flávio, estar aqui com vocês e com os telespectadores. Alegria também nossa. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião, curta e compartilhe o programa. Marcelo, como é que você vê a situação da Igreja Católica, dos desafios nos dias atuais? Olha, os desafios são muitos, desafios com relação à própria Igreja Católica, às religiões em geral, né? Desafios que vêm do mundo e outros desafios que são internos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um momento de esperança. O ano de 2018 começou com um belíssimo encontro das comunidades eclesiais de base, o 14º Encontro Intereclesial, e a gente sente uma animação de esperança, de alegria. Eu estou vindo agora de uma Romaria da Terra no Rio Grande do Sul, 8.000 pessoas, lavradores, índios, gente de base, um acampamento com 450 jovens. Então, é uma coisa que... Aí está a igreja, né? Não está tanto no clero, não está tanto na estrutura, mas ela está nessa caminhada do reino de Deus. Eu aproveito isso que você disse para comentar esse seu livro, Evangelho e Instituição, que inclusive o telespectador vai poder receber através de um sorteio. Nós vamos sortear um exemplar que a editora Paulus nos concedeu. Você fala sobre essa relação, né? Evangelho e instituição. Exatamente. Aqui nesse livro. Porque é uma relação que existe desde o começo da fé e, de um lado, aquele impulso do Espírito, né? É a boa notícia do reino de Deus. É o que Jesus diz, mudem de vida, mudem de mentalidade, chegou o reino de Deus. Isso é o Evangelho. Ao mesmo tempo, há uma instituição, uma estrutura necessária, boa, mas, ao mesmo tempo, com problemas normais de qualquer estrutura, que se pretende poder servir a essa mensagem, servir como testemunha desse caminho. E aí, até que ponto ela é fiel e até que ponto o tempo todo é chamado a se converter. É isso que o livro trata. Bom, se o telespectador quiser participar do sorteio, pode escrever para a nossa equipe, religare@tvhorizonte.com.br, é o nosso e-mail. Marcelo, uma das coisas que você fala aqui no seu livro é a tentação à cristandade. Parece que isso é muito presente, né? A cristandade como tal, não é? Esse período parece ter passado, mas ainda há uma memória da cristandade, uma tentação a manter esse modelo. Talvez seja interessante clarear para os telespectadores o que é que a gente está chamando de cristandade. Ótimo, né? Sim. Então, as igrejas cristãs, a Igreja Católica especificamente, a partir do século IV, ela se tornou pouco a pouco, a religião oficial do Império Romano, né? Principalmente com Teodósio, no ano 395. E a partir daí, sendo a religião oficial do Império Romano, já muito decadente, já quase no final do Império, o cristianismo assumiu uma dimensão muito, quase como uma espécie assim, de continuidade daquilo que era a religião oficial do Império antes, que era o culto imperial. Juntando coisas de várias religiões, né? E aí os sacerdotes eram equiparados aos antigos sacerdotes romanos, os templos pagãos se tornaram catedrais, igrejas cristãs, e aí durante, vamos dizer, 16 séculos, né, do século IV até o século XX, no Ocidente, a igreja tinha, mesmo tendo acabado o Império Romano, tendo vindo outros, mas os papas e os bispos se falava em príncipe da igreja, se falava, né, em
reinado do Papa tal. Quer dizer, a cristandade é um pouco essa civilização, essa cultura de uma igreja ligada ao poder e que, de alguma maneira, quer ter o mundo como palco do seu trabalho, da sua missão. Essa realidade, a partir da reforma de Lutero, portanto, há 500 anos, Sim. ela começou a mudar. Ela começou a entrar em crise. Ela já, primeiro por causa do pluralismo, da pluralidade de igrejas, de religiões, e segundo porque cada vez mais se verificava que o Evangelho de Jesus é uma mensagem, de certa maneira, subversiva ao mundo, e não uma mensagem que se estrutura no mundo e toma as roupas do mundo. Então, cristandade como tal, praticamente a partir do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica já não tem mais como um modelo de igreja. Entretanto, na cabeça das pessoas, na cultura de muitos padres, de bispos e quantos movimentos. Quando você sai na rua aqui em Belo Horizonte, ou em Recife, ou em São Paulo, e encontra um movimento católico, de gente muito católica, vestido de cavaleiro medieval, com botas até o joelho, com, né, uma espada desenhada, como se Jesus quisesse que a gente lutasse por ele, né? E outros movimentos que se chamam legionários disso, legionários daquilo. O que é um legionário? É um soldado de um exército. Então, por trás desse tipo de visão de fé, há uma expectativa, uma espécie de cultura daquilo que a gente pode chamar de neocristandade. E é necessário ultrapassar, superar isso. Sim. Você faz parte de movimento ecumênico, está em diálogo com várias religiões, outras igrejas cristãs, mas assim, essa tentação à cristandade, ela também não se faz presente em outras igrejas cristãs hoje em dia? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente vê o Congresso Nacional ter como uma de suas principais bancadas a bancada da Bíblia, como eles chamam, quer dizer, a bancada evangélica, que no fundo não é evangélica no sentido das igrejas evangélicas históricas, luterana, metodista, anglicana, mas é pentecostal e neopentecostal. O que está por trás desse movimento de igrejas que querem colocar parlamentares no Congresso, que querem influir para os seus interesses, não para servir ao povo, não para ajudar a população brasileira, não para ser um movimento de cidadania, mas para servir aos interesses de uma determinada igreja. Que isso seja feito pela Igreja Católica ou pela Igreja Universal do Reino de Deus é a mesma coisa. Quer dizer, uma igreja que quer ter deputados, vereadores, etc., para poder nós termos poder, é o projeto de cristandade. Sim. Aproveitando que você tocou no assunto política, né, falando do Congresso, como é que você vê, pela sua experiência, o contato com tantos movimentos sociais, né, o papel dos religiosos, das pessoas religiosas, nesse cenário político que aí está? Pois é um desafio muito grande, Flávio, porque, sem dúvida nenhuma, que a primeira pergunta que alguém vindo de fora, se um marciano descesse aqui do planeta Marte e visse o Brasil de hoje, diria: escuta, já me disseram uma vez que esse país era o maior país católico do mundo, né? E há 500 anos que esse país recebeu aquilo que poderia se chamar a pregação do Evangelho, da Igreja Católica e também de outras igrejas. O que provocou, o que é que mudou? Qual é a consequência disso em um povo que parece uma violência exacerbada? Alguém não pode entrar num restaurante com determinada roupa que pode ser agredido.
Se houver uma manifestação de um partido na Avenida Paulista, a polícia tem que cuidar de colocar o outro lá no Anhangabaú para não se encontrarem, porque pode haver morte. Então, o que é que os religiosos, as pessoas que defendem ou que propõem uma espiritualidade, o que é que conseguiram? E o que é que estão fazendo diante disso? E aí não adianta declarações, documentos, são ações. E antigamente, quando eu era menino, a igreja se definia pela doutrina e pelo culto. Você tinha o catecismo, que eu aprendi com 5 anos de idade, e o culto, a missa no domingo. Nas outras igrejas, equivalente. Hoje, o que é que caracteriza uma igreja? É a ação e a espiritualidade. Quer dizer, com que espírito, com que energia, com que mística ela se insere no mundo. Isso é um desafio fundamental. Você falava dos desafios da igreja, o desafio é trocar esse paradigma, mudar essa forma da igreja se manifestar. Não é tanto uma questão de doutrina, não é tanto uma questão de normas, de dogmas, mas é uma questão de praxis, de ação, de como é que a gente é cristão, né? A gente está vendo aí o Papa. O Papa Francisco é um exemplo disso. E, ao mesmo tempo, isso leva a gente a um modo de viver a intimidade com Deus e, na intimidade com Deus, a relação com as pessoas. Voltando no próximo bloco, eu quero pedir um pouco qual é o seu entendimento de quando o Papa fala de igreja em saída, mas eu vou chamar um intervalo e a gente volta com essa questão daqui a pouco. Hoje no estúdio eu recebo o monge beneditino Marcelo Barros. A nossa conversa é sobre os desafios e perspectivas do catolicismo hoje. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. O Religare Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o monge beneditino e biblista Marcelo Barros. A nossa conversa é sobre desafios e perspectivas do catolicismo hoje. A editora Paulus nos presenteou com o livro do Marcelo Barros, Evangelho e Instituição. E você pode participar do sorteio escrevendo para o nosso e-mail. A nossa equipe atende o e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Escreva para a gente para participar do sorteio do livro do Marcelo Barros. Marcelo Barros, no final do primeiro bloco eu falava sobre essa expressão que tem sido repetida à exaustão por teólogos, religiosos, padres, né? Igreja em saída. Né? O que é? Quais são as possibilidades disso, uma igreja em saída? Olha, é uma expressão que o Papa usou e é própria dele, e ele usou na Evangelii Gaudium, né, nessa instrução, nessa exortação apostólica sobre a alegria do Evangelho, em 2014. No entanto, ela é tradicional. Há 50 anos, 1968, no documento sobre juventude, o documento 5, a Conferência de Medellín, dos bispos latino-americanos, falava em uma igreja pascal. O que é uma igreja pascal? É uma igreja em saída. O que quer dizer uma igreja em saída? Uma igreja para fora. Uma igreja cuja constituição, cuja natureza, cuja missão não é para dentro, não é para si mesma, ela não é autocentrada, ela é excêntrica. Quer dizer, o centro da igreja é no mundo. É fora, é a vida, né? Então, em outras palavras, uma igreja inserida. Quando a teologia da libertação começou em 1970, o que é que ela estava procurando? Uma inserção da fé no mundo em um processo para transformar o mundo. Nestes dias, em Salvador, nós vamos ter um Fórum Social Mundial.
gente de toda a humanidade, de todas as religiões e muita gente sem nenhuma religião. E o que é que unifica essas pessoas? Um lema, um tema. E o tema é: um outro mundo é necessário. Juntos nós podemos torná-lo possível. Eu acredito, Flávio, que essa seja a missão de uma igreja em saída. Você é membro da A7, né, essa associação de teólogos e teólogas do Terceiro Mundo. Como é que desse lugar vocês têm avaliado esse momento da igreja, né, estando à frente o Papa Francisco? A ITWOT, em inglês, o A7 em espanhol, Associação Ecumênica de Teólogos do Terceiro Mundo, teólogos e teólogas, é um movimento hoje em dia reduzido, tem uns 150, 200 teólogos na América Latina que são membros, mas o importante não é tanto a instituição, justamente uma igreja em saída, o importante é a gente estar no meio do movimento, no meio, né, da caminhada. E aí, qual é a visão da gente? A visão da gente é que o Papa propõe, e ele próprio dá um exemplo, dá sinais, mas nas igrejas locais, se não houver não apenas uma acolhida, mas um ir ao encontro, um caminho nessa direção, mudará pouco. Por exemplo, o Papa já fez 3 grandes encontros com representantes dos movimentos sociais do mundo inteiro. Para os movimentos foi um apoio excelente, muito bom, e é ótimo ter esse líder, né? Essa pessoa que representa uma esperança de um novo mundo no momento em que é tão pouca esperança. Para a Igreja Católica, o que é que isso mudou? Uma revista brasileira, há uns 2 anos atrás, a Carta Capital, fez uma pesquisa o que é que o Papa Francisco teria mudado na forma de ser das dioceses no Brasil. E a resposta, em poucas palavras, foi muito pouco, infelizmente. Então, é preciso a gente... Eu fui a São Félix do Araguaia e lá tinha uma peça de teatro. E você sabe como é que se chamava a peça? Segure o tacho que o fogo vem de baixo. Quer dizer, significa, é importante que tenha um Papa que garanta, né, o movimento, mas o fogo tem que vir de baixo, tem que vir das bases. O Papa não vai mudar nada na igreja se as bases não se movimentarem e se das bases não vier uma igreja em saída. Você hoje falou do encontro, aqui logo no início da nossa conversa, sobre o Intereclesial, que aconteceu lá em Londrina, no Paraná, no mês de janeiro. Que esperanças você vislumbra desse encontro? Eu acho que há muita esperança, talvez a mais concreta, é que as comunidades eclesiais de base que vinham de um mundo rural, elas neste encontro refletiram sobre os desafios do mundo urbano. E é claro que, como dizia o padre Comblan, meu professor de teologia, não é tanto uma diferença entre cultura rural e cultura urbana, e sim a antiga cultura rural e a nova cultura urbana. Essa cultura, quase que a gente está chamando de cultura porque a palavra é essa, mas de fato é uma espécie de cultura de massa, de publicidade, a televisão que toma a cabeça das pessoas, que toma conta de tudo, até das próprias igrejas. Quantas igrejas cristãs, e às vezes a Igreja Católica tem um pouquinho essa tentação, que olha um show de televisão e quer fazer o seu culto, a sua liturgia, um pouco a partir daquele modelo. Então, é um desafio, né? O desafio de colher da cultura atual coisas boas, a comunicabilidade, a facilidade de relação, né? Um mundo inteiro, né? Uma globalização, não apenas das mercadorias, que não deve ser, mas uma mundialidade em que a gente é cidadão do mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, a partir das bases, a partir do concreto. Então, esse desafio é um desafio muito difícil. Você falou de José Comblan, seu professor.
mas me lembro da sua história com Dom Helder Câmara. Você, inclusive, é autor do livro Dom Helder Câmara, Profeta para os Dias Atuais, também publicado pela editora Paulus, né, pela Paulus. Como é que Dom Helder nos serve como exemplo? Né? O livro Dom Helder Câmara, Profeta para os Nossos Dias, justamente eu escrevi como respondendo a uma pergunta: qual é a herança de Dom Helder para os nossos dias, para as gerações atuais, né? E eu acho que a herança é a herança que ele deixou para mim. Eu visitei 10 dias antes dele morrer e lhe pedi uma palavra de vida. Dom Helder, me diga uma palavra para a minha vida, para o meu caminho de cristão. E depois de muita dificuldade, com muita dificuldade de falar, ele respondeu: não deixe cair a profecia. Então, é a profecia, e aí o livro é sobre isso. O que é profecia hoje? Como é que a gente pode ser uma igreja a partir de um movimento profético? Profecia das bases, né? Essa é a herança de Dom Helder. As gerações atuais, você falou, a gente falava um pouco de esperança, né? Às vezes vem o futuro com muito assombro, né? Com muito temor. Que palavra, Marcelo Barros, você diria para essas gerações? Né? Uma palavra para a vida dessas pessoas. Eu acho que a jovialidade do Evangelho, aquilo que o Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium, uma alegria do Evangelho, é alguma coisa que o mundo de hoje precisa muito. Quer dizer, o que eu sinto em todo canto que eu vou é uma espécie de crise de esperança. É quase como se as pessoas dissessem: nós estamos num túnel e não estamos vendo a saída do túnel. E eu penso que a fé, a mística, uma espiritualidade amorosa, em que o importante é o que o Mariano Corbi chama de a qualidade, né, de vida, a qualidade humana. Sim. O jeito de ser humano é que tornará a gente testemunhas do projeto de Deus no mundo. Então, penso que hoje a mensagem para a gente é: como está o termômetro de minha humanidade? Até que ponto eu estou sendo cada vez mais humano? Humano como Jesus, humano como Deus quer que eu seja, e que nós sejamos numa humanidade nova. Essa é a mensagem. Sim. Olha, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa, a oportunidade de estar com você aqui no Religare. É possível acompanhar, né? Você tem uma página sua na internet? www.marcelobarros.com marcelobarros.com, que é possível... E no Facebook também. No Facebook. Eu acompanho mais pelo Facebook, seus passos. Olha, a alegria foi minha, muito grande, conto sempre comigo. Parabéns pelo programa. Igualmente. E que Deus abençoe você e os telespectadores. Muito obrigado. Então, mais uma vez, eu digo para o telespectador, o livro do Marcelo Barros, Evangelho e Instituição, ele é a obra que a Paulus deixou aqui para o sorteio desta semana. Você pode escrever para a nossa equipe, o nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br para participar do livro do sorteio. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha e a toda a nossa equipe. Voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.